Maravilha. Pessoal, basicamente, né, a lição de hoje, a gente está na série de lições aí que fala sobre os 10 mandamentos, né, que, a nosso ver, pode ser até uma coisa assim, pô, 10 mandamentos, uma coisa que todo mundo já sabe desde que, né, iniciou a vida cristã, ou até antes, mas é sempre bom a gente repassar, porque existem detalhes que às vezes passam despercebido, uma coisa que fica tão assim na nossa mente que determinadas coisas e detalhes ficam banalizados. É sempre bom a gente revisitar e ter um olhar diferente, né, sobre cada um dos mandamentos. Para iniciar, vou estar pedindo pro Marques para ele estar orando para a gente começar essa lição, e que tudo que a gente for discutir aqui possa estar acrescentando, né, nas nossas vidas, a gente possa estar discutindo, possa estar tendo mais conhecimento, mais intimidade com a palavra de Deus, né? Então, Marcos, orei para a gente começar. Beleza. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Deus, vem nessa manhã para que o Senhor possa estar nos guiando, nos abençoando nessa lição que será dada pelo nosso irmão Marquinhos. Ó Deus, também lhe peço para que essa semana possa ser uma semana abençoada, debaixo da Tua presença. Ó Pai, o que eu lhe peço nessa manhã e lhe agradeço por tudo que o Senhor tem feito. Em nome do Senhor Jesus, amém. Amém. Obrigado aí, Marcos. Então, pessoal, basicamente, a lição de hoje, ela fala sobre o terceiro mandamento, né? Que é o devido respeito ao nome de Deus, né? Basicamente, quem puder abrir aí em Êxodo capítulo 20, versículo 7, que é o texto base, né? Ele vai falar lá do mandamento de não tomar o nome do nosso Deus em vão. Quem puder abrir e compartilhar com a gente Êxodo capítulo 20, versículo 7, fica à vontade. Vou ler aqui. Êxodo 20, capítulo 20, versículo 7. Não tomarás o nome do Senhor, teu Deus, em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Valeu, obrigado, Everaldo. Então, pessoal, quando eu estava preparando a lição, eu li, né? E é engraçado assim, eu não sei com vocês, né? Mas eu só lembrava da primeira parte, né? Que é não tomarás o nome do teu Deus em vão. Mas Deus ali coloca até uma sentença, né? Para quem tomar o nome, quem desobedecer, né? Esse mandamento, né? É claro que ali a gente está no contexto da lei, né? Onde as coisas eram um pouco mais rígidas, né? Mais severas, né? Hoje nós estamos no tempo da graça, mas nem por isso é um motivo da gente desobedecer esse mandamento, né? Vamos dizer assim. E na verdade, para mim, a gente tem um determinado conceito, né? Pô, o que é tomar o nome de Deus em vão? Se eu falar assim, Deus, eu estou tomando o nome dele em vão, entendeu? Tipo, o que é exatamente tomar o nome de Deus em vão? E para abrir aqui a nossa aula, né, a nossa reflexão, eu queria entender de vocês, que cada um de vocês acha, qual é o conceito que vocês têm de tomar o nome de Deus em vão? O que vocês entendem por isso? E aí eu abro aí para a gente dialogar aí. Vamos expor aí nas nossas ideias, né, o que vocês acham, até para a gente tá crescendo junto aqui, né? Sem corre-corre, tá? Um de cada vez. Vou falar, mas o pessoal tem que falar aí também. Me ajuda aí. Eu vou começar a colocar nomes aqui, sacou? Fala Isso. aí. Mas vamos lá, vai lá. Não, então, repete aí só para eu ter um entendimento, que eu já estava com a resposta na cabeça e perdi o fio aqui. O que você entende por esse mandamento? Não tomar o nome do teu Deus em vão. O que você entende por isso? Ah, sim. Então, eu acho que é a questão do respeito. Você usar o nome de Deus de uma forma desrespeituosa. Você falar o nome do Senhor sem algum propósito, sem algum princípio. Eu acho que a questão do vão é isso, é uma coisa de você falar sem sentido,
assim, sem contexto nenhum. Eu penso nesse sentido. Falta do respeito mesmo. Certo, certo. Muito bom, Everaldo. Mais alguém gostaria de compartilhar sua visão do seu entendimento sobre esse mandamento? Então, Blake, assim, basicamente é o que o Verado eu também entendo por esse lado, né? Em questão mesmo de respeito. Você não vai ficar citando o nome assim aleatoriamente, entendeu? Eu acho isso uma falta de respeito. É questão de respeito, na verdade, né? O nome de Deus em vão é um sinal de respeito. Não pronunciar assim. Resolvi falar agora. Não, é uma questão de respeito mesmo. Acho que é uma coisa que é ciência. Perfeito. Maravilha. Eu acho que hoje em dia é cultural a gente falar o nome de Deus em vão, teoricamente, né? Porque tem alguns jargões, né, que a gente fala, meu Deus, Jesus, enfim, a gente já tem Pelo amor de esse Deus, costume. pelo amor de Deus. Exatamente. Então a gente já tem esse costume, esse hábito de falar. Não acredito que isso seja uma falta de respeito, né? A gente não está com a intenção de desrespeitar o nome de Deus, e de fato, muitas vezes que a gente fala isso é realmente uma exclamação a Deus, é um pedido de socorro, enfim, ao próprio Deus. Eu acho que a gente tem que se atentar apenas em começar a usar isso em contextos que, de fato, os contextos desrespeitem a Deus, entendeu? Essa questão do respeito é onde você encaixa esse nome ou essa frase, em que contexto você está usando isso. Eu acho que isso que a gente tem que ficar ligado para não ser contextos que realmente desrespeitem aos princípios. Também Exato. varia do assunto, né? Também varia do assunto. É igual a Bruna falou, realmente, a gente fala, caraca, não sei o que é Deus. Pô, aí você acaba mesmo falando, acaba sendo involuntário, né? Os bordões, igual a Bruna falou. Mas Agora eu dependendo da lembrei de um. colocação do assunto, né? Realmente, tem que se atentar. Eu lembrei de um, não sei o que o Blade vai falar aí também, a Bruna falou dos jargões, mas a pessoa fala assim, eu fiz isso, eu juro por Deus. Já viu isso? Sim, sim, sim. A gente vai abordar um pouco essa questão do juramento por Deus, né? Não, foi mal, antecipei aí. Não, tá tranquilo, tá tranquilo. A gente vai falar um pouco sobre isso, né? E muito um bocado assim da lição está centrado justamente nesse comportamento. E outra coisa, né, que achei assim, tudo que vocês falaram tá correto na questão do respeito a Deus, porque assim é engraçado assim, né? A gente vai falar um pouco aqui até da cultura judaica, né? Eles eram muito rígidos quanto a isso, né? Até quando eles iam, o pastor ele traz esse fato, né, histórico, de que até quando o judeu ele escrevia o nome de Deus, ele pegava, era uma pena, né, a caneta era uma pena, né, então, assim, ele escrevia o nome de Deus, aquela caneta ele jogava fora e ninguém mais podia utilizar, ou ele queimava aquela caneta, entendeu? Quando ele escrevia o nome de Deus. Então, assim, é claro que tinha todo um contexto cultural, né, tinha todo um contexto cultural. Na lição ele traz também o seguinte: quando eles escreviam Deus, na verdade, eles não escreviam o nome completo. Eles escondiam uma letra, né? Então ele botava um D, hífen, escondendo um D, hífen escondendo o E e o S, né? Então não ficava Deus completo. Eles escondiam uma letra para que o nome completo de Deus não fosse tomado de qualquer forma, né? Então assim, é claro que são contextos assim extremos, né? Ao meu ver seria algo extremo, mas eles refletem o respeito e o temor que o nome de Deus tinha, porque Deus ele é santo, ele é perfeito, ele é o todo-poderoso, né? A gente pode ficar falando vários adjetivos e qualificações aqui de Deus e não vai terminar, né? Para expressar a grandeza dele, a gente não vai conseguir expressar a grandeza dele. Então, o contexto era realmente de um respeito, de que Deus não é qualquer pessoa, não é uma qualquer palavra, entendeu? Então, o grande temor, né, e respeito que eles tinham Deus. Então, vai muito de encontro com tudo que foi falado aqui, né, discutido, que vocês expuseram. E também essa questão que a Bruna tocou, de que muitas vezes vira um jargão, vira praticamente uma expressão popular, né? Meu Deus, pelo amor de Deus,
Deus me livre, né? São expressões que entraram mesmo assim, eu já vi pessoas pessoas que eram ateus, não acreditavam em Deus e falavam assim, né? Meu Deus, né? Porque não é questão assim do crer em Deus ou não, mas era uma expressão que já estava como assim incrustada, né, no linguajar popular, né? E aí, se a gente for refletir, né, uma pessoa que nem acreditava em Deus e falava meu Deus, porque não que ela não tinha consciência de quem é Deus, né? Ela não tem consciência, né, do Deus Todo-Poderoso, né? E realmente a gente vai percebendo que o nome de Deus ele vai sendo levado assim como algo banal. A gente acaba esquecendo, né? O nome de Deus ele passa, a gente como é que a gente pode expressar isso? Você fala o nome de Deus e como se fosse uma outra pessoa normal, assim, Deus é um ser pessoal, ele é o nosso Pai, ele, além de ser todo-poderoso, né, enfim, alfa e ômega, ele é o nosso Pai, ele é um ser pessoal, ele também não quer ser visto assim como um Deus distante, mas como um Deus próximo, realmente um pai, um amigo, né? Mas a gente acaba, ao longo do tempo, perdendo a dimensão, né, da grandeza, né, de Deus, vamos dizer assim. E outra, isso não só com Deus, né, mas até tem uma expressão que às vezes eu me policio, né, para falar, mas é o nossa, né? O nossa que na verdade é uma expressão que ela foi encurtada só para nossa, mas que a origem dela é Nossa Senhora, né? Então muitas vezes a gente usa o nossa, sem assim, né? Quando a gente, sei lá, fica espantado por alguma coisa, a gente fala nossa, tal, né? Mas a origem é o quê? É Nossa Senhora, né? Então, mas eu compreendo também que, vamos dizer, foi uma expressão que foi meio que enxertada, né, no linguajar brasileiro, né, como outras expressões. Mas, ainda assim, a gente deve estar atento, porque não é porque, por exemplo, a gente tem um contexto cultural e essa expressão nossa, ela poderia ser ela né, na verdade, uma expressão de que vem da idolatria, né? E assim como você tem expressões até com entidades, com entidades, né, que as pessoas, né, espíritas e praticantes do candomblé, eles utilizam muito mais na Bahia, né, que é muito regional, muito forte, né, essa questão do candomblé, do espiritismo lá. Eles têm várias expressões que ficaram no dito popular lá, né? Então, assim, é muito interessante a gente refletir também como a gente está usando o nome de Deus, né? E assim, continuando aqui, pessoal, essa é uma lição até bem simples, ela não é muito longa, né? E a gente já começou a refletir sobre isso, tudo que vocês falaram tá realmente correto. E aqui, eu não sei, depois vocês... Eu vou fazer um teste aqui, porque eu estou só no celular, e eu queria ler um trecho da lição. Eu vou passar aqui para o PDF, eu queria ver se vocês continuam ouvindo a minha voz, tá? Vou fazer um teste aqui, rapidinho. Vocês estão conseguindo ouvir minha voz? Estão conseguindo agora ou não? Sim. Vamos sim. Show, maravilha, então. Aqui na lição, lá no terceiro parágrafo, logo da primeira página, ele dá aqui o significado de vão no contexto hebraico. Ele fala assim, a palavra vão, contida no texto, é de essencial importância para a compreensão do mandamento. De acordo com o dicionário hebraico de Strong, esta palavra é utilizada para significar vaidade, mal, ruína, inutilidade, engano, indigno, sem resultado, fraude ou dolo. Tá? Então, o significado do em vão que a gente conhece é mais nessa questão que ele fala da inutilidade, né? Uma coisa vã é uma coisa inútil, que não tem sentido, não tem propósito. Mas também aqui tem contexto de engano, indigno, sem resultado, fraude e dolo, né? E por incrível que pareça, algumas pessoas elas utilizam o nome de Deus em pecado, né? Ele vai falar aqui no tópico 1, ele fala assim, nas lições de Steve Shirley, tomar o nome de Deus em vão é geralmente feito de 3 maneiras, tá? Usando o nome de Deus ao fazer um falso juramento. Então, quando você jura algo que você sabe que você não vai cumprir, né? Ou você está
falando uma mentira e jurando em nome de Deus que aquilo é verdade. Então, você está fazendo um falso juramento em nome de Deus. Você está colocando o nome de Deus no meio de uma mentira, né? Então, nas lições desse estudioso, do Steve Shirley, esse é um dos pontos. O segundo ponto é usar o nome de Deus de uma forma sem sentido, frívola ou profana, com utilização de palavrões ou maldição, né? Então, esse aqui seria, acho que o contexto, né, nessa parte assim de utilizar o nome de Deus de uma forma frívola, né, de uma forma sem sentido, talvez seja o ponto que a gente mais conheça, né? E a terceira parte é profetizar falsamente, ou seja, dizendo que o Senhor disse algo que ele não disse, né? Então, é justamente isso, né? E aí, aqui ele acrescenta, o versículo do terceiro mandamento se completa afirmando que Deus não vai ter como inocente aqueles que fazem isso, né? Então, olha só, você utilizar o nome de Deus, né? E a gente vê muito isso, né? Os falsos profetas aí falando que Deus disse uma coisa que na verdade ele não disse, né? Ou você jurar de uma maneira falsa, você dá um falso testemunho, né? E aí eu lembrei um bocado, né, daquelas cenas que a gente vê nos filmes, né? Onde você tem um julgamento e você tem lá a testemunha e ela coloca lá a mão na Bíblia e levanta a outra mão e fala, né? Jura dizer a verdade, somente a verdade em nome de Deus, né? E ela fala, eu juro. Ela faz um juramento em nome de Deus. Acho que acredito que é muito forte isso na cultura americana, porque os americanos, eles são, né, a religião base, né, dos americanos é o protestantismo, né? É o cristianismo. Então, vocês vejam, né? Se uma pessoa ela jura no nome de Deus, mas ela internamente está mentindo, ela está colocando o nome de Deus no meio de uma mentira. Ou ainda mais, né? Quando a pessoa ela fala que Deus disse uma coisa, né? Sendo que Deus não disse, né? E olha a gravidade disso, né? Se essa pessoa é uma pessoa que tem uma determinada credibilidade, né? Você está induzindo, né? Por exemplo, tem uns casos aí, né? Que a gente fala assim, acho que até o pastor falou, né? É um caso assim que uma irmãzinha chegou para um irmão lá e falou que era de Deus que ele ia se casar com a outra irmãzinha tal, sendo que o cara já era casado, entendeu? Como é que poderia vir da palavra de Deus uma coisa dessa, né? Tipo, de Deus ter para ele uma outra pessoa que não a esposa dele, né? Então, isso é muito sério, né? Quando você usa o nome de Deus assim, de uma forma mentirosa, né? Vamos dizer assim, né? E aí, eu não sei o que vocês acham disso, vocês concordam? Se vocês querem discutir, dar exemplos acerca disso, vocês já passaram por uma situação dessa? Pode falar aí. Pô, só achei engraçado esse exemplo aí que tu deu. Da irmãzinha? Exatamente. O pastor que conta essa história aí, né? Que a irmãzinha deu uma profetada lá, o cara já era casado, né? Então fica meio incoerente, né? Não, Isso, cara, que absurdo. exatamente. E veja só, né? E tem mais, assim, acho que teve um outro caso, né? Uma outra história que, assim, uma pessoa, uma pessoa já era noivo da outra, né? Estavam noivos. E a irmãzinha falou que, ó, não é de Deus você casar com essa pessoa, Deus tem outra pessoa para você, você tem que casar com a pessoa tal. Ele desmanchou o noivado, casou com outra pessoa e foi extremamente infeliz com aquela pessoa, o casamento foi horrível, não sei se separaram depois, alguma coisa assim. Então, por que eu estou falando, e qual a gravidade disso, né? Porque, especificamente, essa pessoa que deu um falso, uma profetada aí meio falsa, ela estragou a vida das outras pessoas, né? Porque tipo, ela desmanchou um noivado que poderia dar certo e meio que fez a pessoa se casar com uma outra que não era para ela, entendeu? Que não era vontade de Deus, entendeu? Então, assim, estragou a vida da pessoa, né? De uma certa forma. Então, quando você coloca... Por que isso é muito grave até, né? Porque o nome de Deus, ele tem uma credibilidade. Deus é Deus, né? Se uma pessoa fala para você que Deus está te falando isso, você vai dar muita atenção, né? Quer dizer, você tem que avaliar se a pessoa, né, é uma pessoa de Deus mesmo, né? Se ela é uma pessoa séria, né? Mas, assim,
no mínimo, você vai ficar com a pulga atrás da orelha, né? No mínimo, você vai meio que parar assim e pensar um pouco. Porque o nome de Deus ele tem esse poder, principalmente para nós que tememos a Deus, o nome dele tem esse poder, entendeu? Então, isso é uma coisa muito séria, né? Então, aqui, basicamente, né, eu já falei assim, os exemplos, né, de como você tomar o nome de Deus em vão. E aí, isso já botei aqui já na segunda parte. E a terceira parte, ela fala de ter o cuidado de fazer promessas e juramentos. Que aí a gente vai tocar naquele ponto que o Everaldo tinha até abordado, né, de você jurar em nome de Deus. Tá? E para essa parte... Pode falar. Então, antes de você entrar nessa linha aí, eu ia falar, mas aí acabou que você emendou. Eu só queria só um detalhe sobre essa situação da profetada aí, que a gente tem que ter muito cuidado. Isso é uma coisa que eu sempre falo aqui, e aí a gente só consegue adquirir isso quando a gente busca o Senhor e tem intimidade com o Senhor. Eu lembro que, na época, eu era secretário de uma igreja, na Assembleia de Deus, e aí eu que marcava as audiências, né, do pastor. E aí, uma vez, o pastor pediu para marcar uma audiência com uma diaconisa lá. E aí eu tinha falado com a diaconisa, o pastor queria marcar audiência com ela e tal, aí acabou. Ela foi lá, marcou, foi para a audiência, e depois o pastor conversou comigo, né, e tal, eu conversando com ele, pô, pastor, o que houve e tal, e essa irmã, ela tinha entregue uma revelação no domingo à igreja. E aí, conversando com o pastor e tal, ele foi alertá-la sobre aquilo que ela tinha entregue, porque, na verdade, a pessoa às vezes vai entregar alguma coisa, vai falar alguma coisa da parte de Deus, e ela acha que vem tudo de Deus, vem 100% de Deus, mas às vezes ela mesmo acaba interferindo, né? Aí é a linha que o Blade aí tá seguindo, em relação a usar o nome em vão, em relação ao testemunho, né, nesse sentido. E aí o pastor foi alertá-la sobre isso. E uma coisa que a gente sempre fala aqui, conversa aqui, a gente tem que ter cuidado com essas coisas. Por quê? Claro que no meio batista não tem muito isso, né? A gente vê muito assim no meio pentecostal, mas em paralelo, a gente você conversando, tem algumas irmãs assim que falam, conversam, entregam alguma coisa. Eu sempre aprendi que a gente tem que examinar. Assim, não é a questão do julgamento, né? Aquela questão de julgar ou não julgar o profeta, e sim a profecia, ou vice-versa, que seja, mas que a gente tenha cuidado, a gente tenha o cuidado quando a gente for receber e tomar alguma atitude em relação a essas ações. Porque a primeira coisa que a gente tem que fazer é pedir confirmação ao Senhor. Porque tudo aquilo que vem do Senhor, ele vai confirmar no nosso coração. Então, assim, vocês sabem que eu já casei, mas antes de casar, eu já recebi um monte de pacote. Um monte de pacote, assim. E a gente sabe que tem uns que a gente pode, outros não, a gente sabe que pode acontecer, a gente sente no nosso coração. Então, que a gente sempre tenha isso, tenha a humildade de receber, né? Amém, eu recebo, mas sempre examinar e orar e pedindo confirmação ao Senhor. Não façam, vai acontecer isso, aí você vai lá. Não, cuidado com isso, porque, como o Blade falou, já vi muita gente entrando pelo cano por conta disso. Não que seja a má intenção da pessoa, não. Às vezes a pessoa está bem intencionada, mas ela está seguindo a carne dela, a intuição dela, e não necessariamente a voz do Senhor. Então, só cuidado com isso. Perfeito, né, Everaldo? Acho que é muito interessante aí um ponto que o Everaldo tocou, é que, poxa, se você recebeu, sei lá, uma revelação, alguma coisa assim, eu acho que, assim, Deus, vamos assim, Deus ele está sempre disposto a falar diretamente com você, sabe? Talvez você seja uma pessoa assim que não está dando muita oportunidade de Deus falar, né? Mas se ele, sei lá, se for de Deus mesmo, ele vai confirmar isso no seu coração, sabe? Eu acho que Deus não vai só mandar recado, não, né? Tipo, fala ali, talvez, né? Em alguns momentos, né? A pessoa está muito afastada de Deus, né? Deus utiliza uma outra pessoa para falar, mas eu acredito também que, recebi essa revelação, será que é de Deus mesmo? Se você pedir confirmação para ele, certamente ele vai te responder, né? Se for realmente uma vontade dele, entendeu? Então, acho que
a gente nunca pode excluir essa parte do nosso relacionamento pessoal com Deus, sabe? Porque ele está disposto a falar com todos nós, entendeu? Então, se ele falou, pô, se a irmãzinha me deu essa revelação, Deus falou com ela isso, então Deus vai ter que falar comigo também, né? Tipo, não que eu esteja obrigando Deus a falar comigo, não é isso, mas que eu acredito certamente que ele vai confirmar no meu coração também se eu pedir para ele, entendeu? Então, acho que a gente nunca pode excluir essa parte de nós buscarmos o que Deus tem para nossas vidas, de eu perguntarmos, confirmarmos com Ele, entendeu? Que eu acredito certamente que Ele vai responder. Eu não sei, alguém quer falar mais alguma coisa sobre isso? Contar alguma experiência? Não? Então vou prosseguir aqui, tá? Como eu estava falando, no tópico 3, ele vai abordar mais a questão do fazer promessas e juramentos, tá? Eu queria ver aqui, quem puder... Primeiro, antes disso, né? Hoje eu tô a fim de ouvir vocês. Para vocês, eu queria saber de vocês o que vocês acham sobre fazer promessas e juramentos. Vocês acham que é certo? Vocês acham que é errado? Vocês acham que deve fazer, não deve fazer? Vocês já fizeram, nunca fizeram? Queria saber de vocês aí o que vocês acham dessa prática de fazer juramentos, promessas, de você fazer votos. O que vocês acham? Então, aí é que você tocou no ponto. Fazer promessa e juramento. Você tem que estar baseado em Deus, cara. Se você faz uma promessa com barganha, acho que isso aí não vai levar a nada. Porque tem muita gente que vai mais por barganha, né? Eu prometo isso, aí começa a orar a Deus, se Deus me der, eu volto a fazer isso. Eu acho que é policiar, né? Eu acho que é fazer, dependendo do que seja, mas tomar muito cuidado. Boa, Pri. Legal, legal. Alguém mais tem uma opinião em relação a isso? Fazer promessas e juramentos? Não? Não, eu ia falar só a questão do perigo, perigoso, voto de tolo, né? Tem que ter muito cuidado porque a gente faz, às vezes, no automático e a gente, às vezes, esquece, né? A gente é um pouco assim, a humanidade está um pouco assim, né? Um pouco leviana, em alguns sentidos, algumas situações, você vê, né? Antigamente, para escrever o nome de Deus, se mudava uma caneta, né? Então, assim, não que, exagero ou não, no sentido, mas é a questão da simbologia do respeito, tal. Claro que hoje a gente não entende assim, mas são coisas que a gente precisa refletir acerca do que a gente fala, não só para Deus, né? Mas às vezes para um irmão, às vezes para um amigo, que a gente está, né, como canal de bênção, como Deus, né, como enviados por Deus, e a gente não deixa de também estar fazendo um voto. Então, a gente tem que ter muito cuidado, porque a gente pode até prometer algo a alguma pessoa, mas a gente é limitado. Mas Deus não. Deus, quando promete, ele cumpre. Então, que a gente tenha cuidado com isso, das nossas limitações, entender nossas limitações e não querer fazer além do que a gente pode, né? Então, só jurar, só fazer aquilo que a gente entende que seria possível a gente cumprir, né? Perfeito, Everaldo. Acho que Everaldo... Calma aí, pessoal. Caiu um negócio aqui. Everaldo tocou num ponto que é muito, muito, muito importante aqui nessa reflexão, né? Que a gente vai abordar também. O que acontece, pessoal? Quando a gente faz, primeiramente, né? Isso é um ponto que eu parei para refletir e que também está contido aqui na reflexão. Tem duas coisas aí, envolvidas, né? Primeiro, quando você faz um juramento, qual é a intenção de você fazer esse juramento? Por que você fala assim, pô, eu juro por Deus que eu vou fazer determinada coisa, né? Quando você faz uma promessa, né? Quando você precisa recorrer a um juramento por Deus,
por que você utiliza vamos dizer assim, por que as pessoas juram em nome de Deus? Por que a pessoa utiliza desse artifício, se a gente for parar para pensar, né? Eu acredito que, em muitas situações, a palavra daquela pessoa não tem credibilidade. Ou seja, uma pessoa que já está queimada, né, no meio aí, as pessoas já não acreditam no que ela fala, ela já deve ter descumprido diversos compromissos, promessas, e quando ela já vê que a palavra dela não tem credibilidade, ela já lança esse eu juro por Deus que eu vou fazer isso para, né, dar uma credibilidade. Ela já aumenta o sarrafo ali, colocando Deus no meio para ver se a palavra dela tem uma credibilidade. E isso por si só já é um mau testemunho, né? Por quê? Por isso que a palavra e aí o texto ele vai a lição até vai tocar nesse texto quando Jesus fala, né? Lá em Mateus, eu vou ler aqui para vocês, Mateus capítulo 5, ou melhor, se alguém puder ler para mim, que até facilita, Mateus capítulo 5, versículos 34 ao 37. Quem puder me ajudar? Mateus capítulo 5, dos versículos 34 ao 37. Calma aí que eu tô abrindo aqui. Beleza. 34 ou 37, né? Isso. Mas eu lhes digo, não jurem de forma alguma, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o estrado de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. E não jure pela sua cabeça, pois você não pode tornar branco ou preto nem um fio de cabelo. Seja o seu sim, sim, e o seu não, não. O que passar disso vem do maligno. Maravilha, obrigado, Marcos. Então, pessoal, o que está envolvido aí nessa palavra de Jesus? Duas coisas que eu gostaria de abordar. Primeiro, primeiro, vamos lá, por ordem aqui, né? Jesus fala para a gente não jurar, né, por diversas coisas. Por quê? Porque a gente não tem o controle de nada na nossa vida. Eu não posso jurar, né, falar assim, eu juro que eu vou fazer tal coisa, porque eu não sei se eu vou poder fazer tal coisa. Talvez eu tenha no meu coração toda a intenção de fazer aquilo, mas eu não determino o que vai acontecer. Eu posso ter um impedimento, certo? Então, quando você jura que vai fazer uma coisa, você está meio que se colocando assim, haja o que houver, eu vou fazer aquilo. Você está meio que colocando como se você tivesse o poder de controlar o seu futuro e todas as outras coisas, quando você não tem. Nós somos limitados, né? E uma coisa que o Everaldo falou é que Deus, ele fez promessas. Deus fez promessas para Abraão, Deus fez promessas para Davi, Deus faz promessas para nós, mas ele é Deus. Ele é o Todo-Poderoso. Ele consegue controlar todas as coisas, tá? E um exemplo hoje que aconteceu comigo, né, e que eu já parei para refletir e vejo como a gente é limitado, né? Hoje a minha escala no multimídia lá da igreja, e eu deveria estar lá às 8h30 enfim, né, para controlar lá o multimídia da igreja, tá? E aí o que acontece? Me arrumei, um horário certinho, já estava tudo planejado, desci para a garagem lá do meu condomínio, e lá o que acontece no meu condomínio? Tem algumas vagas que são presas, né? Ou seja, um morador estacionou o carro atrás do meu e eu não tinha como sair com o carro. E aí eu tive que ligar para a portaria para acionar o morador, para ele vir. Eu acho que o cara estava dormindo, ele demorou um tempo enorme. Eu fui lá no apartamento dele, toquei umas 5 vezes na campainha, o cara não veio. Depois de tempo lá é que ele veio, e isso já eram o quê? 8h20, 8h25, faltando 5 minutos para começar o culto, né? Se eu falasse para alguém assim, por exemplo, Everaldo, eu juro que amanhã, 8h30, eu vou estar lá na igreja no multimídia. Eu podia ter toda a intenção do meu coração de estar lá, mas eu não controlo os eventos, né, da vida, entendeu? Eu poderia ter saído na hora, tal, eu poderia ter furado o pneu, eu poderia o meu carro poderia ter enguiçado. Eu não tenho controle dessas coisas. Então, quando eu juro, eu meio que estou dizendo que eu controlo todas as coisas e que eu vou fazer aquilo, não importa o que ocorrer, quando na verdade a gente não pode, porque só Deus ele controla todas as coisas.
Então é como se a gente estivesse colocando na posição de Deus, quando a gente meio que jura que vai fazer uma coisa, entendeu? Então acho que é o primeiro ponto. Eu não sei se o Everaldo queria falar alguma coisa ou não. Ou alguém queria falar Quando alguma coisa? fala Everaldo, ele desmuta o microfone. Ah, tá. Maneiro. Não, não, era basicamente é isso, né? Eu acho que a questão do juramento, e acho que nesse texto de Mateus 34 a 37, né, Jesus ele expressa isso, né? Quando ele fala que você não tem controle dessas coisas para você estar jurando. Então, por isso que ele fala para a gente não jurar. E outra coisa, que aí é um pouco do que eu estava trazendo anteriormente, é que, assim, se nós formos cristãos, né? Se nós formos servos de Deus, tivermos uma índole, caráter, se nós damos um bom testemunho, a gente não vai precisar jurar. A nossa palavra, ela já vai bastar. O nosso sim vai ser sim e o nosso não vai ser não, tá? Então, assim, por exemplo, se né, as pessoas, por exemplo, se a Priscila dá um bom testemunho, se ela falar que vai fazer uma coisa, sabe, as pessoas elas vão acreditar, não, a Priscila falou, ela vai cumprir, entendeu? Não precisa nem, posso ficar tranquilo que ela vai cumprir, entendeu? Ou que ela vai fazer todas as possibilidades para cumprir isso, entendeu? Então, quando a gente tem um bom testemunho, quando a gente tem palavra, né, vamos dizer assim, o português, claro, quando a gente tem palavra, o nosso sim vai ser o nosso sim e o nosso não vai ser o nosso não. Isso já vai bastar. A gente não vai precisar jurar por A, por B, jurar por Deus, entendeu? Então, isso é uma coisa para a gente refletir, sabe? Quando a gente precisa fazer um juramento para que as pessoas acreditem na gente, é porque a gente já está dando mau testemunho, né? A nossa palavra já não está tendo credibilidade. Então, E, é uma coisa para a gente refletir. não, e Blade, interessante, porque você trazendo essa lição me trouxe um entendimento que eu não tinha nesse contexto, né, do juramento em si. Por quê? Às vezes você falou uma coisa interessante, assim, a pessoa promete, né? Mas às vezes ela nem fala assim, eu juro por Deus. Não, às vezes ela nem falou essa frase, esse jargão. Mas só o fato dela prometer, e ela sendo uma serva de Deus, uma pessoa, um servo de Deus, uma serva de Deus, implicitamente ela já está ali usando, teoricamente, esse jargão, porque tudo que a gente faz em nome do Senhor. E se a gente está jurando alguma coisa, prometendo alguma coisa, e a gente sabe que nós somos limitados e não vamos cumprir, ou podemos não cumprir, a gente realmente está infringindo, né, o terceiro mandamento. É muito sério isso, né? Não é necessariamente falar o nome de Deus, mas só o fato de uma coisa simples ali, você só apenas fazer um juramento simples que seja, você já está ali pecando. É a questão do nosso testemunho, né? É a questão da gente ter, eu acho que a gente tem que ter muito atento quanto a isso, porque às vezes, até às vezes acho que determinadas pessoas têm eu ocorro muito nesses erros assim, né? A gente tem uma determinada personalidade, né? Que o pastor fala que é muito característica de sanguíneo, né? Aquela pessoa que está sempre querendo agradar, aquela pessoa que nunca quer deixar os outros na mão, então ela fala sim para tudo, né? Então, não, vou fazer, não, vou aquilo, ela aceita tudo. E aí, depois ela não consegue fazer nada, entendeu? E, às vezes, ela até tem uma boa intenção no coração dela, mas a palavra dela vai entrando em descrédito. As pessoas vão acabar, ao longo do tempo, deixando de acreditar naquela pessoa, entendeu? Tendo ela como, pô, aquele é mó causeiro, mó mentiroso e tal. Então, isso daí, no fim das coisas, se nós somos vistos como cristãos, né, perante a sociedade, aquilo vai ser um mau testemunho, né? O nome de Deus está sendo manchado ali, né? Pelo nosso mau testemunho, para a gente não ter palavra, a gente não cumprir aquilo que... Não é, como o Everaldo falou, às vezes não é necessário você fazer um juramento ou uma promessa, né? Isso é uma coisa que nós temos que ter consciência. Se nós dissemos que vamos fazer alguma coisa, né, às vezes, no nosso contexto, a gente fala, eu disse que ia fazer aquilo, mas eu não prometi nada, eu não jurei nem nada, mas a outra pessoa está contando com você, a outra pessoa acreditou em você e muitas das vezes ela vai ficar esperando você fazer aquilo, entendeu? Então isso é muito sério. A gente às vezes às vezes é preferível a gente falar, pô, não, eu não vou conseguir fazer isso, ou fala, sei lá, não posso, não tenho tempo, né? Enfim, é melhor você às vezes ser sincero com a pessoa, de, pô, não vou conseguir,
ou sei lá, no muito, assim, eu sei que é chato, você fala, pô, eu não quero fazer isso, entendeu? Mas fale a verdade, né? Nunca diga que você vai fazer uma coisa quando você já sabe que você não vai fazer, ou até você vai esquecer que disse aquilo. É uma coisa tão, para você assim, você falou na hora ali tão, de maneira tão banal que você até esqueceu que ia fazer aquilo, entendeu? Só que uma outra pessoa contou com você, uma outra pessoa acreditou na sua palavra, entendeu? Porque pode ser uma coisa pequena para você, mas para outra pessoa pode ser uma coisa grande, que ela vai contar com você, entendeu? Então, isso é uma coisa que eu mesmo tenho refletido muito na minha vida, isso, sabe? Porque às vezes a gente fala determinadas coisas assim na correria e você não leva aquilo a sério, porque você às vezes fica se eu falar que não é chato, né? Se eu falar que não, a pessoa vai ficar chateada comigo, você fala sim só para a pessoa ficar feliz, mas você mesmo já, sabe? Então, é uma coisa muito séria que a gente tem que estar refletindo, sabe? E não só na nossa vida pessoal, né? Mas na vida profissional também. Se você for um profissional que, poxa, você fala que vai fazer as coisas e não faz, pô, você vai estar manchando muito, né, a sua imagem profissional também. Isso vale para nossa profissão, né? Então, é basicamente isso. A questão do juramento é uma coisa muito, muito, muito séria, né? E eu lembro até de uma passagem, agora eu não vou lembrar se tá no livro de Samuel, Reis ou Crônicas, né? Ali entre aqueles livros, mas ele conta a história de um rei que fez um voto com Deus, né? Um juramento que se Deus desse vitória, né? Na batalha, né? Contra os inimigos de Israel, o primeiro, quando ele estivesse voltando ao palácio, o primeiro ser que ele encontrasse, ele ia sacrificar ao Senhor, né? E Deus deu a vitória para ele, ele foi vitorioso, e quando ele estava voltando, ele estava voltando ali, ele estava voltando pelo pátio, né? Era um caminho que tinha de acesso ao palácio, e ali era um local onde ficavam os animais, né? Então ele esperava que, né, o primeiro ser que ele fosse encontrar fosse um animal, um boi, um cabrito, mas foi a filha dele, a primeira pessoa que apareceu assim para ele, e ele cumpriu o voto, teve que sacrificar a filha dele, né? Então, assim, é uma coisa muito séria porque, novamente, a gente não tem controle sobre as coisas que acontecem, o modo como as coisas vão acontecer, né? Então, isso é para mostrar como é sério uma coisa dessas, né? Então, gente, assim, eu acho que os principais pontos aqui para ficar dessa lição primeiro, ter consciência da grandeza de Deus, do respeito que nós devemos ter com Ele. Eu sei que é um mandamento que você fica assim, caramba, mas é uma coisa difícil, né? Porque, às vezes, até no nosso próprio linguajar, na nossa língua nativa, né, o cultural, a gente está falando o nome de Deus, assim. Mas eu acho que esse mandamento nos faz refletir, né, parar para pensar como Deus é grande, como Deus ele é, sabe, pô, assim, vocês estão vendo, né? Tem até dificuldade de falar o que Deus é, porque Deus, assim, enfim, ele é grande demais, ele é infinito, todo-poderoso, não tem adjetivo para dimensionar Deus, né? Então, a gente tem sempre estar com isso na nossa mente, nessa consciência da grandeza de Deus, do respeito a ele devido, até mesmo ao mencionar o nome dele, né? E é claro, mais uma vez, né? Eu não acho assim que Deus porque quando a gente fala isso, né? A gente começa a ter visão de um Deus assim, pô, Deus está muito distante de mim porque ele é, sabe, todo poderoso e tal. Não, Deus ele é um ser pessoal, ele é nosso pai, ele é nosso amigo, ele está ali ao lado da gente, sabe, nos mínimos detalhes, mas a gente também tem a consciência que ele é Deus, né? E ele merece todo o respeito, né? Não é o medo que ele quer, mas sim o respeito. Tá? Então, essa é a parte. E obviamente, né, não utilizar o nome de Deus, né, em falso juramento, em falsa profecia, porque você está contando uma mentira e colocando Deus como mentiroso. Deus, obviamente, não é, né, porque ele é santo. Né? Quando você faz uma profecia falando que Deus disse uma coisa que ele não disse, né, você está fazendo isso com Deus, você está colocando ele como mentiroso. Né? Então, esses pontos, né, de fazer falso juramento, né, você dar um falso testemunho em nome de Deus, sabe? Você fazer uma falsa profecia, isso tudo envolve, e a questão do juramento, né? Eu acredito que, por exemplo, se você sentiu no seu coração de fazer um voto com Deus, isso é algo muito pessoal seu,
né? Eu acredito que você possa até fazer, né? Não é aconselhável, né? Porque, como eu disse, né? É uma coisa que a gente não determina, mas se for uma coisa assim, poxa, porque um voto é diferente, né? O voto é um propósito com Deus, né? Então é uma coisa muito pessoal, mas você faça com consciência, sabendo que você tem que cumprir o voto, né? Cumprir o voto. Você pode fazer, mas você tem que cumprir o voto. E assim, você ter essa questão da palavra, de ser o seu sim, sim, e o seu não, não. Você cumprir aquilo que as suas promessas, né? Ou aquilo que você falou que ia fazer, né? Você ter compromisso, né? Então, acho que são basicamente assim, essas lições que eu extraí aqui, que eu espero, né, que tenha acrescentado aí em vocês. Eu acho que tem aqui um último trecho que eu queria ler para vocês. Ele dá um resumo aqui, ele fala: o terceiro mandamento nos convida a ser responsáveis para cumprir o que nos comprometemos a fazer e jamais usar o nome de Deus com o propósito de encobrir nossas vaidades, mentiras, ruínas, fraudes e dolo, usando o seu nome de forma inútil, enganosa ou indigna. Então, esse último trecho aqui eu destaquei porque eu acho que é um resumo do que o terceiro mandamento quer nos passar, tá? Então, é basicamente isso, e eu espero que a lição tenha nos feito refletir, tenha nos ensinado, realmente tenha acrescentado algo nas nossas vidas, tá, pessoal? Quem quiser falar mais alguma coisa a respeito, dizer aí o que vocês acharam, né? Vocês estão em liberdade, e é basicamente isso. Maravilha, Blake. Muito bom. Muito boa reflexão. Excelente aula. Parabéns. E, poxa, deixou muito bem claro esse terceiro mandamento e acerca da nossa responsabilidade, nosso papel, né, como cristão. Sim, sim. Basicamente é isso, né? A gente tá mais atento mesmo, né, ao nome de Deus. Então, pessoal, se ninguém tiver mais alguma coisa a falar, a gente vai encaminhar pro encerramento, né? E aí, como que a gente sempre faz, a gente vai encerrar, né, com uma oração, e cada um faz o seu pedido aí, o seu agradecimento, tá? E aí, na ordem aqui, eu começo com o Everaldo. Eu vou agradecer. Amém. Priscila. Família. Gabriel Marques. Saúde. Bruna. Saúde. Bem, eu vou pedir por saúde também. Então, vou estar pedindo para Priscila tá orando para a gente encerrar. Tá, peraí. Vou orar. Senhor, nosso Pai, Senhor, graças te damos, Senhor, mais Pai. Pai, desde agora eu venho entregar os pedidos que foram feitos nas tuas mãos, Senhor, que esteja no seu trono de graça. Venha abençoar a vida de cada um, família, Senhor. Venha estar restaurando a saúde de quem precisa, Pai. Obrigado por essa palavra de hoje, Senhor. Isso que eu te peço e agradeço. Em nome de Jesus, amém. É o Antônio, Priscila? Quê? É o Antônio, quer ver ele? Ah, tá grudadão, hein? Legal. Aqui. Eita, ele. Legal, grudadão contigo, hein, Pri? Pra caramba. Legal. Beijo grande aí, pessoal. Obrigado aí. Obrigado por vocês terem participado. Blake, brigadão pela força de sempre. Gabriel Marques, Bruna. Como tá, Bruna? Tá na emergência ainda? Tô na emergência. Como tá lá? Tem muito vídeo? Tem, cada semana é uma semana, né? Tem semana que tem mais, semana que tem menos, mas tá mantendo. Tá de plantão sexta-feira, saindo sábado.
Mas foi tranquilo, assim, né? Normalidadezinha de sempre aí. Mas beleza. Então tá bom, pessoal, vamos que vamos, hein? EBD tá quente agora, o negócio tá, os assuntos bons aí. Tá quente. Sem morder. Gabriel, Sem morder. a ajuda de vocês aí para dar aula, hein? Ó, me ajudem, hein? Escolha uma lição, Geraldo, ó, pode dar essa lição, pelo amor de Pô, a Deus. internet tá caindo aqui, não ouvi direito. Ah, tá bom, vai vendo, hein, Gabriel? Ó, te filmei hoje lá, hein? Me liga. Beijo para vocês, hein? Tchau, até a próxima. Tchau. Falou, tamo junto, valeu. Valeu.